Tenho 36 anos. Rebeca, minha ex-esposa, agora com 34 anos. James, meu amigo e o cara com quem Rebeca me traiu. Saladino, meu outro amigo. Lisa, prima de Saladin. Então Rebeca e eu éramos o que vocês chamam de namorados de faculdade. Sobrevivemos à faculdade e às dificuldades da vida. Casei-me com 20 e poucos anos, eu tinha 25 anos, ela tinha 23. Desde que nos casamos, as coisas estavam difíceis. Não desde o início, mas em termos de situação. Eu estava em medicina enquanto ela era estudante de contabilidade. Havia coisas que estavam bem para mim, mas não estavam para ela. Apesar de ser casada, ela agia como se fosse um pássaro livre, ela era. É uma coisa boa, mas houve negligência conjugal da parte dela. Em 2016, ela ingressou na empresa de James como contadora porque paga bem. Fiquei feliz porque ele é um amigo meu. Lentamente ela começou a reclamar das coisas que estavam acontecendo. Ela não gostava de onde morávamos, tinha problemas com tudo que eu fazia, ela não gostava das comidas que ela comia. Eu sou um ótimo cozinheiro e ela adorava minhas comidas. Nossas brigas se intensificaram por uma margem onde ela me xingava. Eu não sirvo para nada, ela ganha mais do que eu, chegando a essa parte mais tarde. A virada drástica foi aqui, quando Rebecca e James estavam saindo com nosso grupo de amigos em comum. Recebi a notícia e parecia estranho. Eu confrontei os dois e ambos disseram que era um plano repentino e que eu era nosso campo. Coincidentemente, aconteceu no mesmo dia em que eu estava fora da cidade. Eles podem ter planejado isso de antemão, mas não tenho certeza. 2017, o ano em que meu casamento explodiu. Então eu tinha certeza de que havia alguma coisa porque meu quarto ficou morto. Fiquei cada vez mais paranoico e sempre que tentava resolver as coisas era rejeitado. Agora eu não sou um santo, eu constantemente gritava com ela para me contar o que estava acontecendo porque havia algo errado. Sua pessoa favorita raramente fala ou faz coisas com você e afirma que não é nada. Isso parece bom? Foi também um ano em que estávamos no auge financeiro porque nossas dívidas foram saldadas. Meus amigos e eu decidimos abrir uma loja médica que fornecesse uma loja de remédios como um empreendimento paralelo. Então um dos amigos era Saladino. Ele propôs que celebrássemos em um pub. Quando vamos lá, noto uma garota que se parece exatamente com Rebeca. Ela estava dançando com outro homem e estava bastante escuro. Eu olho mais de perto, baixo e eis. São Rebeca e James, dançando de mãos dadas. Eu não estava muito preocupado com isso porque eles são amigos. Eu estava aqui com meus colegas e ela estava lá com ele. Mas isso estava me incomodando. Decido mandar uma mensagem para ela perguntando onde ela estava. Ela geralmente está voltando para casa nesse horário. Ela me disse que já estava em casa. Agora isso foi uma bandeira vermelha. Eu disse a ela para parar de mentir porque ela não estava. Eu pude ver claramente que ela estava ficando paranoica e me disse que estava a caminho. Ela saiu do pub depois. Naquela noite perguntei a ela sobre James. O olhar que ela me lançou foi como se visse um fantasma porque não esperava aquela pergunta. Esse olhar foi o que me disse que algo estava definitivamente acontecendo. Se você perguntar ao seu cônjuge sobre um amigo, ele deverá agir normalmente, mas a maneira como ela agiu foi anormal. Naquela mesma noite eu bisbilhotei o telefone dela. A curiosidade estava me matando. A senha foi alterada para que não consegui ver o telefone. No dia seguinte, vi a senha dela e a bisbilhotei. Havia centenas de milhares de textos ali mesmo. Incontáveis nudes, chamando de papai, comentários degradantes. Minha esposa e eu juramos um ao outro que, se houvesse algo que precisássemos explorar, seríamos transparentes um com o outro. Ela quebrou esse voto também. Ela confidenciou a ele quanta emoção sentiu naquela noite no pub. Eu passei por tudo. O que mais doeu foi que ela mesma me disse que se um de nós se cansasse do outro ou precisasse apimentar as coisas, avisaríamos um ao outro. Ela destruiu tudo. Eu não conseguia mais olhar para ela como antes.
Chorei durante a noite e confrontei-a estupidamente, sem qualquer evidência, na manhã seguinte. Ela gritou comigo e saiu furiosa depois de me dizer que eu era abusivo e louco. Ela disse a todos os nossos amigos que eu era abusivo. Naquela tarde, eles ligaram para criar um grupo de mensagens onde todos se uniram para me trollar. Quando ela voltou para casa naquela noite, ela me disse que estava apaixonada por James e queria o divórcio. Eu disse a ela para falar primeiro, mas acabou me repreendendo. Gritei com ela e ela chamou a polícia. Pediram-me para passar a noite em outro lugar. Fui até minhas irmãs e quando voltei na manhã seguinte, o carro de James estava aqui. Ele passou a noite aqui. Não havia nada necessário para explicar. Ela estava fazendo isso de propósito, inferno, ela estava fazendo isso de propósito. Fui ver um advogado. Como não tínhamos acordo pré-nupcial, ela já deu queixa de eu ser abusivo, não me pareceu bom. Ela não tentou se desculpar. Ela não tentou fazer as pazes. A lei do nosso país não considera a infidelidade uma falha. Então, mesmo assim, ela tem direito à metade de tudo que eu tenho. Mas a reclamação dela cai e me processe. Poucos dias depois, quando eu ainda morava com minha irmã, tentei entrar em contato com Rebeca, mas ela não me respondeu. Rebeca me ligou dizendo que deveríamos nos divorciar. É isso. 12 anos de relacionamento, 4 anos de casamento e ela termina com uma mensagem. Eu estava convencido de que James estava tomando meu lugar. Ela me entregou os papéis do divórcio. Todos do nosso círculo de amigos estavam convencidos de que eu era um maldito abusador e que James era seu salvador. Ela fez a coisa certa ao me trair. Estávamos oficialmente divorciados no início de 2018. Ela já estava namorando James durante nosso divórcio. Ele era a vida dela. Perdi meu emprego, minha casa, minha reputação no caso dela. Tive que mudar de cidade para mudar para outro lugar e reiniciar novamente. Saladino me ajudou enormemente nesse recomeço. Ele me conseguiu um emprego com uma remuneração decente que não era nada parecido com o meu anterior, mas era melhor que o resto. Tornamo-nos amigos íntimos enquanto eu trabalhava para recuperar o que tinha. A vida amorosa acabou para mim. Eu simplesmente não conseguia confiar em ninguém. A última coisa que ouvi foi que ela foi morar com James. Eles estavam indo muito bem. Parte da vingança. No final de 2020, minha vida estava realmente explodindo. Covid ajudou nossa causa com as costas quebradas, mas encheu nossos bolsos. Nosso empreendimento farmacêutico se tornou enorme, então consegui ganhar muito dinheiro. Conheci um amigo meu de quem recebi a dica de que James e Rebecca haviam terminado. James a traiu e a deixou. Mas Rebecca teve um filho com James. Ele estava ausente desde o nascimento, então não assinou a certidão de nascimento, então Rebecca está criando aquela criança como mãe solteira. Ela tentou namorar, mas não superou a mim ou ao James, na audácia. Parte de mim estava feliz com isso, mas, meu Deus, eu realmente senti falta dela. Mandei um e-mail para ela perguntando como ela estava. Ela não estava esperando notícias minhas. Trocamos e-mails e nos reconectamos. Nosso primeiro encontro foi em 2021, depois de vários anos. Ela parecia uma merda. Ela ganhou peso, perdeu o charme e parecia totalmente exausta o tempo todo. Francamente, apenas o olhar dela fez meu sangue ferver e me desencadeou, mas eu também quero me vingar dela. A vida já tinha feito isso da minha parte, mas sou um idiota. Eu não terminei com ela. Ela me contou sobre James e reabriu as feridas anteriores. Eu consegui meu encerramento, o que me fez sentir um pouco melhor, eu acho. Ela disse que sentia muito. Ela não estava pensando direito no que estava fazendo. James envenenou a mente dela contra mim. Eu disse a ela que a perdoaria se ela contasse a todos e limpasse meu nome. Ela fez isso, perdendo muitos amigos, mas ela merecia isso. Meu nome estava limpo. Ela queria que namorássemos de novo,
palavras claras, me façam criar o filho daquele idiota do James. Eu disse a ela que concordaria com isso, mas precisávamos namorar e casar primeiro. Só então adotarei legalmente o filho dela. Aquele garotinho é adorável e eu gostei dele. A verdade é que eu já estava saindo com alguém. É bastante seguro dizer que eu estava traindo aquela mulher com Rebecca. Ela era uma cliente minha de um país diferente. Estávamos em um relacionamento à distância. Rebecca e eu morávamos em cidades diferentes, então nunca fui morar com ela. Mas joguei bem ao dizer que preciso viajar a negócios. Então eu só estava alimentando a esperança de Rebecca de esmagá-la como ela me esmagou. Estávamos ficando íntimos, mas usávamos camisinha. Rebecca sentiu que encontrou o amor novamente. Eu a empurrei para a terapia para que ela voltasse ao normal. Todo mundo estava comentando como ela estava ficando mais feliz comigo. Ela elogiava e depois pedia desculpas. Faça pequenas coisas por mim que ela costumava fazer quando era casada comigo. Acredite em mim quando digo que tive muitas emoções ligadas a essa mulher. Eu considerei minha vingança se fosse uma coisa boa partir o coração dela. Ela pode ficar traumatizada para o resto da vida. Mas ela não pensou no meu coração e nos casamos. Por que eu deveria pensar nela? O aniversário dela estava chegando em outubro do ano passado, o bloqueio foi facilitado e minha pessoa, Elisa, se estava na minha cidade. Para o presente de aniversário, levei Rebecca para comprar anéis. Ela escolheu seu anel favorito que eu embrulhei. Ela estava exultante por causa disso. Naquela noite, ela veio até mim chorando e pedindo desculpas por ter me machucado. Ela parecia genuinamente arrependida, mas eu não sentia nada por ela, exceto indiferença. Lisa era prima de Saladino. Eu já contei tudo a ela de antemão. Ela foi contra a minha ideia de vingança, mas consegui convencê-la de alguma forma. Ela ficou desconfortável com isso, mas entendeu que eu precisava passar por isso. No aniversário de Rebecca, levei-a ao nosso lugar favorito quando nos casamos. É um lugar da natureza. Lisa já estava esperando lá. Apresento Lisa a Rebecca que Lisa é minha namorada. Rebecca ficou branca e me perguntou o que ela quis dizer. O que ela é então? Apresentei-a a Lisa como Rebecca, minha ex-esposa. Naquele momento, propus a Lisa aquele anel. Rebecca foi cara e começou a gritar, ao que eu respondi como diabos ela pode esperar que demos certo quando ela nos derrubou? Nunca mais vou namorar um idiota como ela. Ela me perguntou repetidas vezes se não queríamos dizer nada. Eu disse a ela que não. Dormi com ela como compensação pela dor. Eu fiz com que ela aliviasse a dor que ela me fez passar. Lisa estava se segurando. Ela viu que Rebecca estava sofrendo. Eu disse a Rebecca que ela precisava ir embora. Ela disse a todos que eu trapaceei e que era um idiota. Desta vez, considerei isso um orgulho. Todo mundo viu o saco de sujeira que ela era. Ela me traiu e me fez pagar um preço alto por um abuso falsificado. Agora ela quer que eu crie seu filho e namore com ela? A última vez que nos conectamos foi em dezembro do ano passado. Ela me escreveu uma carta dizendo o quanto ela estava arrependida porque não consegue imaginar me fazendo passar pela dor que ela já me fez passar. Ela esperava que eu vivesse uma vida melhor. Pela última vez que eu vi, ela estava completamente desinteressada em namorar. Parece uma merda. A partir de mim, eu e Lisa paramos de namorar. Havia diferenças entre nós.